Olá, meu nome é José Lúcio Munhoz, eu sou juiz titular da Terceira Vara do Trabalho de Blumenau, Santa Catarina. Eu estou aqui hoje conversando com vocês nesse projeto da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, que se chama Reforma Trabalhista em Minutos, em que, com pequenos vídeos, vamos discutir um pouquinho os aspectos da reforma trabalhista. E o objeto da minha conversa hoje é o artigo 4º. O artigo 4º da CLT, que ele fala assim: considera-se como de serviço efetivo o período em que o empregado esteja à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens. Ora, se o trabalhador está na linha de montagem e falta peças, ele vai aguardar as peças chegar, ele está considerado como aquela atividade como de prestação de trabalho efetivo. Se o balconista está na loja aguardando um cliente entrar na loja, ele também está ali exercendo suas atividades normais do contrato, ainda que aguardando ordens, ainda que não executando diretamente o objeto de sua atividade pela qual foi contratado e pela qual ele recebe sua remuneração e deve fazer jus a ela, prestando os serviços objetos do contrato de trabalho. Não é? No entanto, a lei, nenhuma lei consegue identificar todas as peculiaridades, todos os aspectos práticos da vida social, né, dos relacionamentos humanos, que são complexos, variados. Então, quando a lei vem e fala assim, considera-se tempo efetivo de trabalho aquele que esteja aguardando ordens, por exemplo, aguardando serviço. Aí, imagina só, eu bato o cartão de ponto 3 minutos antes de começar a trabalhar, do meu horário. Esses 3 minutos antes que eu bati o cartão, estou me deslocando até o local de trabalho, é considerado tempo a trabalho? Tempo à disposição do empregador ou não? Né? Ou eu bati o cartão 3 minutos antes do horário, ou eu bati o cartão 5 minutos depois do horário, esse tempo será descontado? Será acrescido? Então, normalmente o bom senso resolve essas circunstâncias. Entre as duas partes maduras, se compreende que tal aspecto é ou não. Mas, como nem sempre o bom senso rege as atividades humanas, as decisões judiciais começaram a aparecer, despertando, ora dizendo uma coisa, ora dizendo outra, ou se encaminhando numa ou noutra direção, e tentando interpretar o aspecto fático levantado nos processos com o dispositivo previsto na lei, nessa garantia do direito ao trabalhador. Já com relação à anotação ou não do cartão de ponto, nesses 3 minutos e tal, veio uma nova alteração anterior a essa reforma, que trata do parágrafo 1º do artigo 58 da CLT, onde diz que a anotação serão desprezados os 5 minutos a mais ou a menos no contrato de trabalho, nos apontamentos da sua atividade de trabalho diária, porque isso se compreende que há uma certa flexibilidade nessa movimentação dos trabalhadores na entrada e na saída da sua jornada contratual. No entanto, algumas outras situações não eram estabelecidas. Então, por exemplo, o trabalhador permanecia na empresa, mas para fazer uma prática religiosa, uma conversa de grupos de religião, uma meditação coletiva. Isso seria ou não tempo à disposição do empregador? Estaria ele ali trabalhando ou não? Claro que o bom senso, nesse caso, vai no sentido de que não há uma atividade empregatícia e o trabalhador está ali, desde que não de modo obrigatório, ele está ali realizando uma atividade para o seu próprio espírito. Então, nessas ocasiões, não haveria uma atuação de trabalho, não seria considerado como período à disposição do empregador. No entanto, vejam só, se for uma empresa religiosa e o trabalhador estiver ali conduzindo o ato religioso, será considerado tempo de trabalho, porque ele está prestando sua atividade profissional, seja dirigindo o próprio evento religioso ou auxiliando na organização daquele evento religioso.
Então, é possível ainda assim, mesmo com alteração legislativa, termos situações excepcionais às regras normalmente observadas nesses casos. E a lei veio tentar estabelecer algumas dessas hipóteses. Então, a prática religiosa não seria considerado, salvo essa exceção. O período em que o trabalhador estiver descansando também não é considerado. De trabalho, imaginemos alguém trabalhando em alto mar. Não é? Ele está lá no navio, trabalha como garçom e depois, mesmo estando em alto mar, ele foi descansar. Ele foi para sua cabine, dormir. Esse tempo não é considerado de trabalho. No entanto, vejam só, se um trabalhador médico, por exemplo, tem uma jornada aí de plantão de 24 horas no posto de saúde, ele está lá no de plantão, no posto de saúde e não há pacientes para atender, ele se ausenta para descansar. Nesse caso, não há esse desconto desse período, porque ele está considerando ali a disposição, que ele pode ser chamado a qualquer momento na sua atividade. Para atividade de lazer, também não é considerado tempo à disposição. Se o trabalhador fica ali jogando um truco ao final do expediente, não é considerado como tempo de trabalho. Mas, de novo, há situações excepcionais. Imaginamos que a empresa desenvolva uma atividade, um campeonato, e pega um dos seus trabalhadores para conduzir aquilo. Aquilo vai ser uma atividade dele. Ele está sendo obrigado a fazer aquilo por conta da sua relação contratual. Nesse caso, este seria empregado, embora os atletas não fossem, vamos dizer, nessa hipótese. Também para o estudo. Eu estou na minha universidade, trabalhando como professor, mas preparando atividades de outra empresa. Ou eu estou na empresa me preparando para os estudos da minha universidade. Então, esse tempo não está à disposição do empregador. No entanto, se eu estiver na empresa estudando, mas para a própria atividade da empresa, ou seja, como melhorar o mecanismo de trabalho da empresa, como operacionar um determinado equipamento por necessidade da empresa, aí eu estarei em tempo de trabalho. E assim vem a alteração com muitas circunstâncias pessoais que possam ou não influir nesse resultado, como atividades de relacionamento social, período para higiene e troca de uniforme. Mesmo para higiene, claro, eu vou me banhar na empresa antes de ir para o colégio, porque de lá eu vou direto para o colégio. Esse período não é considerado em tempo à disposição do empregador. No entanto, se eu trabalho numa mina de carvão, eu saio todo sujo de carvão da mina, eu vou tomar banho com uma necessidade. Aí já não é mais um mero capricho meu de querer tomar um banho para ir perfumado para a escola, não é? Trata-se sim de uma necessidade de higiene para manter a sanidade do corpo. E aí, nesse caso, esse período também é considerado de trabalho. Enfim, essas e muitas outras questões que envolvem não só a normal consolidação das leis do trabalho, né, a CLT, mas também todas as alterações que foram efetuadas. Mas isso, é claro, são objetos de muitos outros vídeos que veremos pela frente. Tá bom? Muito obrigado por enquanto.